Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Final de jogo, Flamengo 1, Bahia 0. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês aqui. Alguém esperava algo diferente? Diante dos problemas que o Bahia tinha, diante da gente saber que o Bahia ia colocar um time mesclado, como o Bahia colocou, alguém esperava um resultado diferente disso? Diante da freguesia que Rogério Ceni tem com o Flamengo, desse karma que Rogério Ceni não consegue nem empatar com o Flamengo, o Bahia tomou 1-0. E ao final do jogo, eu vou colocar para vocês aqui, o pau quase quebra. O Rogério Ceni foi para cima do árbitro com tudo. Obviamente que as imagens estão um pouco no zoom, né, por causa de problemas de direitos autorais e tal. Mas vocês vão ver as imagens aí. O Rogério Ceni discutiu com a arbitragem ao final da partida. Não sei se foi por causa de acréscimos. O árbitro deu 13 minutos de acréscimo, mas assim, ele foi para cima. E falando um pouco sobre o jogo, foi um resultado justo. Foi um resultado justo. O Bahia, que teve um jogador a mais, porque o jogador Gerson do Flamengo, ele foi expulso no segundo tempo, no final do segundo tempo, né, diga-se de passagem. Mas, gente, infelizmente, o Bahia com um jogador a mais não conseguiu fazer absolutamente nada. Sabe o que é nada? O Bahia não conseguiu fazer absolutamente nada contra o time do Flamengo. Gerson foi expulso, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Gerson foi expulso aos 87 minutos, tá? E vou mostrar para vocês aqui os lances. Mas assim, o Bahia pecou pelo início do primeiro tempo que fez. O Bahia fez um primeiro tempo, principalmente o início do primeiro tempo, muito ruim, muito ruim. O Flamengo começou o jogo a 1000 por hora, o Bahia começou o jogo a 100 por hora. O Flamengo foi para cima, amassou o Bahia, pressionou alto, ficou atacando o tempo inteiro pelo lado direito, deixando a marcação do Bahia muito confusa e conseguindo achar muitos espaços por ali. Atacou, pressionou, meteu bola na trave e depois gol de Arrascaeta subindo sozinho. Gabriel Xavier totalmente fora do tempo na marcação, né? Arrascaeta todo mundo sabe que é um jogador que sempre pisa na área, sempre finaliza dentro da grande área. É um jogador que merece ter um cuidado, né? Merece que alguém da defesa tenha um olhar especial para aquele jogador. Vem jogando fazendo gols em várias partidas, mas o Bahia simplesmente começou o jogo muito mal, totalmente indeciso na sua marcação. Aí depois que tomou gol, como sempre, depois que tomou gol, o Bahia começou a se acertar, até porque o Flamengo faz um gol, ele acaba que diminui um pouco, né, o seu ritmo, começa a controlar mais a partida. E o Bahia começou a entrar no jogo, sim. Eu imaginei que o Bahia até pudesse agredir mais o Flamengo, mas o Flamengo, com toda a sua experiência e a qualidade dos seus jogadores, o Flamengo simplesmente foi cadenciando o jogo, foi picotando o jogo, foi colocando o jogo dentro do seu ritmo, dentro da sua zona de conforto. Rogério Ceni no segundo tempo colocou o Cauli, colocou Everton Ribeiro, colocou o Pulga entrando sempre com muita vontade, tentando fazer as jogadas, conseguiu uma expulsão de Gerson, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. O Bahia não teve capacidade e qualidade técnica suficiente para poder pressionar o Flamengo a ponto de merecer pelo menos o empate. O Bahia não conseguia criar grandes oportunidades. Mesmo depois que o Bahia teve um jogador a mais e foram 13 minutos de acréscimo que o árbitro deu, o Bahia não conseguia agredir o Flamengo. Ah, mas o Flamengo amarrava o jogo. Sim, o Flamengo amarrava o jogo porque o Bahia não conseguia. O Bahia, quando tinha posse da bola, o Bahia não conseguia ser efetivo, não conseguia envolver a defesa do Flamengo. Então, assim, foi um resultado justo, sim. Vamos aceitar, porque o Flamengo foi superior ao Bahia. Mesmo quando estava com um jogador a mais, em momento nenhum eu não conseguia assistir no jogo, ver que o Bahia iria conseguir empatar o jogo, porque o Bahia pouco criava, um Bahia pouco inspirado, um Bahia confuso na sua marcação, quase tomava o segundo gol, quase tinha um pênalti, né? A arbitragem naqueles momentos cruciais, teve um lance que a falta foi em Thiago, já no final do jogo, o árbitro deu para o time do Flamengo, né? Mas não é o que eu quero dizer aqui que a arbitragem teve alguma interferência. Muito pelo contrário, a arbitragem não teve interferência nenhuma, tá? O gol do Flamengo foi legal, a expulsão de Gerson foi uma expulsão justa, sim, né? Talvez alguém possa discutir o lance da cotovelada, mas eu vejo mais o Iago Borduque indo pra cima do jogador do que o jogador fazendo a alavanca de fato para poder dar uma cotovelada, mas é um lance discutível. Alguns podem achar que foi pra expulsão, alguns podem achar que não foi pra expulsão. Mas assim, velho, não tem muito o que falar de um jogo como esse.
A estratégia do treinador, a estratégia e a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo foram superiores ao do time do Bahia. E aqui é sempre bom a gente deixar claro: o Bahia não jogou com sua força máxima. O Bahia jogou com seu time misto para reserva. Pouquíssimos jogadores titulares do time do Bahia. Mingo, Jean Lucas começou jogando, Juba, mais um mistão que o Bahia fez, um catado dos seus jogadores, do que tinha para jogar, porque o Bahia teve Ademir, que não pôde jogar, se lesionou, Caio Alexandre, que não pôde jogar, o próprio Eric também, que não pôde jogar. E então, assim, foi justo o placar, tá? Agora deixa eu colocar para vocês aqui o lance de, no final do jogo, o Rogério Ceni partindo para cima da arbitragem, né? Eu achei até que o Rogério Ceni iria tomar um cartão amarelo por causa disso. Acabou que ele não tomou o cartão amarelo, ainda bem, né? Talvez ele não tenha ofendido o árbitro, talvez ele tenha falado coisas realmente verdadeiras que o árbitro ficou calado, mais ouvindo, né? Tentando talvez argumentar pouco. Bora ver aqui o lance. Ah, e depois desse lance tem Cauli também, tá? Cauli vai dar entrevista. Tá aí, o Rogério Ceni vai pra cima. Foi pra cima do árbitro, bastante alterado, bastante alterado. Mandou alguém calar a boca ali atrás, que eu acho que quis se meter, ele bastante alterado mesmo, visivelmente zangado. Ok, Ceni, você pode até ter ficado zangado com a arbitragem, mas assim, o time do Bahia foi um time, vamos falar a verdade, não teve competência suficiente para poder superar as adversidades causadas pelo time do Flamengo, tá? Não teve capacidade suficiente. Olha lá. Não teve capacidade suficiente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, não adianta agora, né? Não adianta agora, depois do jogo, querer falar da arbitragem. Bom, sobre Cauli agora, deixa eu colocar aqui Cauli falando para vocês. Para chegar ao empate, até mesmo a vitória? Eu acho que a gente fez uma boa partida. É claro que tem uma desvantagem tomando o gol logo no início, mas a gente buscou correr atrás do resultado. É muito difícil jogar aqui, né? Todo mundo sabe disso, mas a equipe está de parabéns. A gente teve bastante trocas aí e é isso. Uma derrota aí depois de uma boa sequência no Brasileiro. Agora, quarta-feira, a gente tem um jogo decisivo na Libertadores. Recuperar o mais rápido possível e tentar manter a cabeça boa. Obrigado, Cauli. Tá aí, galera. Cauli falando, né? A impressão que passa é que os jogadores do Bahia entraram em campo já pensando em quarta-feira, né? Parece que já entraram em campo pensando, assim, querendo que esse jogo de hoje terminasse logo, pensando no jogo de quarta-feira. Tomara que a postura contra o Atlético Nacional seja diferente. O Bahia não pode entrar contra o Atlético Nacional do jeito que entrou hoje contra o Flamengo. Porque se entrar desse jeito, o time do Atlético Nacional vai atropelar, vai fazer 2-3 logo no primeiro tempo. Tem que entrar forte. Tem que entrar a 200 por hora. Não pode entrar do jeito que jogou hoje contra o Flamengo, principalmente nos primeiros minutos. Os 15, 20 primeiros minutos do Bahia foram muito ruins. O Flamengo dominou o jogo, o Flamengo foi pra cima, amassou o Bahia no início da partida. Foram escanteios, bola na trave, a marcação alta, roubando a bola no campo de ataque. O lado direito do Bahia muito vulnerável, muito vulnerável. O Flamengo forçou as jogadas por ali, até que fez o seu gol, tá? Então, assim, não tem muito o que falar desse jogo. Um triunfo justo do time do Flamengo. E agora esperar contra o Atlético Nacional, que o Bahia faça uma grande partida e traga ponto ou pontos de lá da Colômbia. Vai ser muito difícil, mas o futebol tá aí pra isso. Tamo junto, nação, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?